Por que você se mantém ocupado, mas não produz nada? Por que você enche a agenda, mas quando olha para trás nada essencial foi feito? Por que você corre o dia inteiro, mas permanece no mesmo lugar? Você não é preguiçoso. Você está fugindo. E fuga se disfarça de ocupação. Você se mantém ocupado com coisas inúteis para não fazer o que realmente precisa ser feito. E isso tem nome: autossabotagem. E autossabotagem opera em ciclo vicioso. Você foge da tarefa importante. Sente culpa por não ter feito. Culpa te paralisa ainda mais. Você foge de novo para aliviar culpa. E ciclo se repete. Infinitamente. Até que você quebre conscientemente. Nos próximos 15 minutos vou te mostrar como funciona o ciclo de autossabotagem. De onde vem? Por que ocupação não é produtividade? Como a autorresponsabilidade é o único antídoto. E vou te dar 3 passos práticos para quebrar ciclo agora. No final você vai entender que a autossabotagem só continua enquanto você a alimenta. E que uma ação simples consciente tem poder de interromper. Vamos começar. Primeiro entenda o ciclo completo. Autossabotagem opera em 3 estágios: fuga, culpa, paralisia. E depois volta para a fuga. É roda que não para até você decidir parar. Estágio 1. Fuga. Você sabe o que precisa fazer. Projeto importante. Conversa difícil. Decisão crucial. Mas ao invés de fazer, você foge. Como? Enchendo o tempo com tarefas irrelevantes. Limpando casa que já está limpa. Respondendo e-mails não urgentes. Scrollando redes sociais. Assistindo mais um episódio. Organizando gaveta. Qualquer coisa. Menos o que realmente importa. E você se convence que está ocupado. Que está produtivo. Mas não está. Você está apenas fugindo com máscara de produtividade. E no fundo você sabe. Mas continua porque enfrentar tarefa importante traz desconforto. E cérebro prefere conforto imediato a resultado futuro. Estágio 2. Culpa. Dia termina. Você não fez o essencial. E culpa chega. Você deveria ter feito. Por que não fez? Você é incapaz. Você é fraco. Você nunca vai conseguir. E culpa pesa. Não alivia nada. Só te faz sentir pior. E ao invés de te motivar a agir, te paralisa mais. Estágio 3. Paralisia. Culpa tão pesada que você não consegue agir. Você fica travado. Procrastinação se intensifica. E para aliviar peso, você foge de novo. Volta para estágio 1. E ciclo recomeça. Fuga, culpa, paralisia, fuga, culpa, paralisia. Sem fim. Até quebra consciente. Provérbios 13:4. A alma do preguiçoso deseja e nada alcança, mas a alma dos diligentes prosperará. Preguiçoso deseja, mas não alcança. Por quê? Porque desejo sem ação é apenas fantasia. E autossabotagem te mantém em desejo sem ação. Então você nunca alcança. Agora vou te mostrar de onde vem a autossabotagem. Por que você precisa entender raiz para tratar? Autossabotagem nasce de feridas emocionais não resolvidas. Rejeições passadas. Frustrações acumuladas. Medos profundos. Quando essas feridas não são tratadas, mente cria barreiras invisíveis. E barreiras pesam sobre escolhas. Você quer avançar, mas algo te puxa de volta. E esse algo são feridas operando no fundo. Rejeição cria medo de falhar publicamente. Então você não tenta. Frustração cria crença de incapacidade. Então você desiste antes. Medo de sucesso cria desconforto com crescimento. Então você sabota quando está quase lá. E todas essas dinâmicas operam inconscientemente. Você não percebe. Você apenas experimenta paralisia e não entende por quê. 2 Timóteo 1:7.
Por que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação? Deus não te deu medo. Medo vem de ferida. E ferida não tratada gera autossabotagem. Então, tratar ferida é parte de quebrar ciclo. Agora vou te mostrar a máscara mais comum de autossabotagem. Ocupação sem produtividade. E você precisa reconhecer isso em você. Estar ocupado não é mesmo que ser produtivo. Você pode trabalhar 12 horas e não produzir nada essencial. Você pode ter agenda cheia e não avançar em nada importante. Por quê? Porque você enche tempo com tarefas de baixo impacto para evitar tarefas de alto impacto. Tarefa de alto impacto é aquela que te tira da zona de conforto, que exige crescimento, que pode gerar resultado significativo, mas também pode expor você, pode revelar limitações, pode trazer rejeição. Então, o cérebro evita e compensa com ocupação frenética em tarefas seguras mais irrelevantes. E você se sente produtivo porque está ocupado. Mas quando analisa honestamente, você não avançou em nada que realmente importa. Isso é autossabotagem sofisticada. Fuga disfarçada de trabalho duro. Eclesiastes 5:3. Porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos e da multidão de palavras a voz do tolo. Muitos trabalhos. Mas sonhos não. Porque trabalho sem direção não gera resultado. E ocupação sem foco é só distração disfarçada. Agora vou te dar o antídoto. E antídoto é simples, mas difícil. Autorresponsabilidade. Autossabotagem só acaba quando você olha para si mesmo e assume. Fui eu que me sabotei. Não foi falta de tempo. Não foi azar. Não foi circunstância. Fui eu. Eu escolhi fugir. Eu escolhi me distrair. Eu escolhi não agir. E enquanto você não assume isso, você continua refém. Mas quando você assume responsabilidade, o jogo muda. Culpa que antes te paralisava se transforma em combustível. Porque se você criou problema, você pode criar solução. Poder volta para suas mãos. Você não é mais vítima. Você é agente. E agente age. Gálatas 6:5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um. Seu próprio. Não fardo do outro. Não fardo de circunstância. Seu. Você é responsável por suas escolhas. E quando você aceita isso, sem desculpas, você se empodera. Agora vou te dar 3 passos práticos para quebrar ciclo de autossabotagem. E quero que você aplique hoje. Passo 1. Reconheça padrão sem desculpas. Pegue papel e escreva no topo como eu me saboto. E liste comportamentos específicos. Eu encho a agenda com tarefas irrelevantes. Eu assisto séries ao invés de trabalhar em projeto. Eu limpo casa ao invés de fazer ligação difícil. Seja brutal honesto. Porque reconhecimento sem desculpa é primeiro passo para a mudança. E então, para cada comportamento, identifique tarefa importante que você está evitando. O que você deveria estar fazendo? Escreva. Especificamente. Porque clareza sobre o que está sendo evitado te ajuda a enfrentar. Passo 2. Assuma a responsabilidade total sem culpar. Olhe para a lista que você escreveu. E diga em voz alta. Eu escolhi me sabotar. Não foi tempo. Não foi sorte. Fui eu. E eu assumo total responsabilidade. Isso dói. Porque tira todas as desculpas. Mas também liberta. Porque devolve poder. E então escreva ao lado de cada comportamento. Eu escolho parar com isso. E escolho fazer o que realmente importa. Declaração de escolha consciente. Por que você não é vítima de autossabotagem? Você é o único que pode decidir parar. Passo 3. Substitua a fuga por ação consciente imediata. Aqui é onde a maioria falha. Reconhece. Assume. Mas não age. E sem ação tudo continua igual. Então agora você vai escolher uma tarefa importante que tem evitado. Apenas uma. E vai fazer agora.
Não amanhã. Agora. Se é ligação difícil, pegue telefone e ligue. Se é projeto importante, abra documento e escreva a primeira frase. Se é conversa necessária, marque. Agora. Não precisa terminar tudo, mas precisa começar. Porque a ação quebra a paralisia. E a ação pequena consciente tem poder de interromper ciclo inteiro. Tiago 4,17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz comete pecado. Você sabe o que precisa fazer. E não fazer quando sabe a autossabotagem ativa. Então faça. Agora. Mesmo que pequeno. Faça. Agora vou te dar 5 declarações de autorresponsabilidade. E quero que você repita comigo. Em voz alta. Com compromisso. Primeira declaração. Repete comigo. Eu reconheço que tenho me sabotado. Eu escolhi fugir. Mas agora eu escolho enfrentar. Eu assumo total responsabilidade. Declara agora. Segunda declaração. Repete. Ocupação não é produtividade. Eu paro de me esconder atrás de tarefas irrelevantes. Eu foco no que realmente importa. Declara. Terceira declaração. Repete comigo. Culpa não me define. Eu transformo culpa em combustível. Se criei problema, posso criar solução. Poder está em minhas mãos. Declara agora. Quarta declaração. Repete. Eu não espero motivação. Eu decido agir mesmo sem vontade. Ação quebra a paralisia. E eu escolho ação. Declara. Quinta declaração. Repete comigo. Autossabotagem perde força cada vez que eu ajo. E eu estou agindo agora. Ciclo está quebrado. Eu avanço. Declara em voz alta. Sua ação para agora já está clara. Você vai fazer 3 passos que te ensinei. Primeiro, reconheça padrão. Liste como você se sabota e o que está evitando. Segundo, assuma responsabilidade. Declare em voz alta: eu escolhi isso. Terceiro, haja. Escolha uma tarefa importante e comece agora. E nos próximos 7 dias observe quando o impulso de fuga aparecer. Quando você sentir vontade de se distrair com tarefa irrelevante, pare. Respire. Pergunte: estou fugindo? Do quê? E então escolha enfrentar ao invés de fugir. Mesmo que desconfortável. Porque desconforto é sinal de crescimento. E você só cresce quando enfrenta. Lembre-se, autossabotagem não desaparece de um dia para outro. Mas ela perde força cada vez que você escolhe avançar. Segredo não está em esperar motivação. Está em decidir agir mesmo sem vontade. Ciclo só se repete enquanto você o alimenta. Quando você interrompe com ação ainda que simples, você abre espaço para novos resultados. Se este vídeo te mostrou que você estava fugindo disfarçado de ocupado, mas agora vai enfrentar, deixa um like. E comenta: eu quebro o ciclo de autossabotagem agora. Declare publicamente. Por que declaração pública aumenta comprometimento? E se inscreve no canal porque vamos continuar expondo padrões destrutivos e te equipando com autorresponsabilidade que transforma. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima!